Gente, vamos lá, agora eu chamo sua atenção, você que é pai, mãe, vovó. Um caso de cyberbullying que teria acontecido com alunas de uma escola aqui de Vitória mobilizou várias mães. O que elas fizeram? Se organizaram, fizeram um protesto pedindo por mais respeito, mais empatia, gentileza e pedidos de desculpa mesmo, gente. Essas mães, elas descobriram um grupo de WhatsApp que foi criado para falar mal dessas meninas, ridicularizar mesmo, tá? As vítimas eram classificadas com palavras pejorativas, entre os termos estão bunda de tanajura, obesa, bafuda. O grupo era formado apenas por meninos e as mães decidiram levar o problema, então, à direção da escola. Vamos lá, vem cá, chega aqui pertinho. A escola, a gente sabe, a escola tem o papel ali de trabalhar o cyberbullying na sala de aula. Mas quem tem a responsabilidade de educar os nossos filhos para que eles não se tornem esse tipo de pessoa que cria grupos nas redes sociais para ofender, para humilhar os outros? Quem tem essa responsabilidade somos nós, pais, mães, ou você que cria aí também seu neto. As marcas que ficam nas vítimas, gente, são marcas profundas. E esse vai ser o nosso assunto de agora. Participa comigo aqui no nosso WhatsApp, porque aqui no nosso estúdio nós já recebemos o doutor Rivelino Amaral, advogado criminalista. Obrigada, doutor, pela sua participação. Seja bem-vinda. Bem-vindo. Gisele Martins, psicóloga. Obrigada, Gi, também pela sua contribuição com esse assunto. E a Bruna Martins, a filha dela já sofreu bullying. E ela sabe muito bem como que é lidar com esse sentimento numa pré-adolescente. Como foi, Bruna, para você? Boa tarde. Boa tarde. Então, a minha filha, ela chegou em casa, né? Ela começou a ficar, eu percebi que ela ficava mais triste e ela começou a falar para mim que ela não queria ir mais para a escola porque na escola ninguém gostava dela. E então eu sentei com ela para conversar, para tentar entender. Aí foi então que ela me relatou que as crianças estavam falando que a minha filha, ela é autista. Então, que as crianças estavam chamando ela de doente mental, falando, não querendo ficar com ela na hora do recreio, falando que era contagioso, não queria ficar perto dela e que ela não queria mais viver. Então, assim, foi um momento muito doloroso para mim, porque hoje, eu, quanto mãe, né, minha filha precisa fazer acompanhamento psicológico. E aí eu procurei a escola, procurei a direção da escola, a escola me ajudou. Alguns professores, eu tenho assim uma tristeza, porque alguns professores, eles têm aquele pensamento de que não tem nada a ver. Ah, é coisa de criança, porque ainda tem 10 anos, porque é coisa de criança, mas não é. Entendeu? Eu procurei também a Secretaria de Educação, que graças a Deus eu fui muito bem recebida. A gente abriu uma parceria com a Secretaria de Educação lá no município de Cariacica, onde eles abriram um espaço de fala para nós podermos falar diretamente com as escolas. Está sendo muito bom porque a gente pode mostrar essa realidade, porque o bullying, ele deixa uma marca, uma cicatriz muito grande na criança. A minha filha já passou esse período, mas ela ainda lembra. A minha filha, ela teve um episódio que ela tentou suicídio, que ela falou: mãe, eu não quero mais viver, porque eu não tenho ninguém que gosta de mim. E eu, quanto mãe, eu sempre eduquei e criei minha filha para aceitar todas as outras diferenças. Porque a gente participa de um grupo de mães que existe várias crianças PCDs. Então, tem cadeirantes, tem crianças com microcefalia, tem vários tipos de deficiências. Então, a minha filha sempre aceitou todos os outros. E me dói muito saber que nem todas as mães educam seus filhos da mesma forma, porque acaba sendo doloroso para a gente ver que as outras crianças não aceitam as diferenças. Doutor Rivelino, ela tocou num ponto muito importante. Quando que é um conflito, digamos, natural da idade e quando que isso pode se tornar um caso realmente de bullying ou cyberbullying, como a gente está noticiando aqui? Quando faz mal para as pessoas, quando faz mal para a vítima. Quando um comentário discriminatório de qualquer cunho, por conta de raça, cor, sexualidade, deficiência mental, né? Eu vou fazer um parênteses aqui e vou fugir do protocolo. A orientação que eu dou para os meus filhos dentro de casa é para que eles se aproximem dessas pessoas, para que eles estejam perto dessas pessoas, para que eles deem a mão para essas pessoas, para que eles chamem para brincar.
E é o que você falou na abertura do programa, né? O nosso papel de pai é fundamental. Sabe por quê? Porque, como essa mãe disse, infelizmente, esse crime, ele ataca a vítima, pode ser uma criança ou um adulto, mas fere de morte a família, porque imagina o seu sofrimento como pai do seu filho sofrer qualquer tipo de humilhação dentro de uma escola, né? É muito sofrido, né? Então, assim, olha, o que é importante também dizer? Que as pessoas fiquem atentas, porque, menor de 12 anos não sofre sanção do Estado, maior de 12 anos já comete crime. Tá? Então, até 12 anos não tem sanção, o Estado não alcança o menor de 12 anos. Até 12 anos ele é inimputável. De 12 a 18 anos, ele responde criminalmente por crime de bullying e de cyberbullying, que é qualquer tipo de intimidação, de humilhação, de preconceito. Se for através da internet, por exemplo, com um grupo, a pena pode chegar a 4 anos. Então, quem é maior de 12 anos já tem responsabilidade criminal. Não fica preso no presídio junto com o maior, mas fica internado junto com menores de 12 a 18 anos. Então, a partir dos 12 anos, isso serve para os pais para ficarem atentos, porque os filhos já têm responsabilidade criminal a partir dos 12 anos. Então, o que a lei fala? A lei fala isso, qualquer tipo de intimidação, de perseguição, de humilhação, não existe a menor possibilidade de ser aceitável criar um grupo para falar mal das pessoas. Isso é inaceitável. Isso é crime de bullying, isso é crime de cyberbullying. Já tem lei em vigor, foi inserido no Código Penal em 2024, no início de 2024, o crime de bullying e de cyberbullying, que não existia, porque o Código Penal é de 1940, quer dizer, a legislação precisa se adequar e se adaptar à nova realidade, e a nossa nova realidade é essa, de crimes cibernéticos, né? Então, quer dizer, já tem crime, já está no Código Penal e a pena pode chegar até 4 anos. Gisele, como que é difícil, né, falar com um adolescente? Às vezes o pai e a mãe falam assim, nossa, mas eu já conversei tanto com o meu filho. Não, meu filho já está ciente disso. Só que às vezes, se pegar o celular para ver, tá lá, tem esse grupo. Por que é tão difícil assim? Porque não basta só falar, precisa acompanhar. Quando a gente conversa, não significa que o outro entendeu plenamente o que a gente falou. É necessário que haja esse acompanhamento. Então, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, os pais precisam sim olhar as redes sociais. Isso, às vezes, parece que fere, né? Falar, mas e a individualidade do meu filho, como é que faz? Mas o adolescente, a criança, ela precisa de monitoramento. Ela precisa de acompanhamento. Ela não pode ficar solta na internet como se fosse um lugar tranquilo de se estabelecer vínculo e relacionamento. A internet é um local perigoso para aqueles que não sabem transitar por ela. Então, os pais, além de conversar, além de ensinar, além de mostrar como deve ser o uso das redes sociais, os pais e os responsáveis, os cuidadores primários, precisam sim olhar esses aparelhos. Porque às vezes a gente se preocupa só do nosso filho ser a vítima e não se é ele o agressor. Exatamente, o causador disso tudo. Sim, precisa olhar o celular. Celular de crianças e adolescentes não deve ter senha. A não ser que você, pai, mãe, cuidador, tenha essa senha, porque às vezes por um motivo de cuidado, né, com roubo, essas coisas tem a senha. Mas desde que você tenha a senha e que você possa ter livre acesso a esse aparelho de celular. Ver os grupos, ver as conversas, ver os amigos, ver os conteúdos que estão sendo acessados. Que tipo de conteúdo seu filho está acessando nas redes sociais? É um conteúdo edificante? É um conteúdo de aprendizado, de ensino? Ou é um conteúdo que deteriora? É um conteúdo que marginaliza tanto ele quanto os outros? Então, é necessário, Roberta, acompanhar. Crianças e adolescentes não podem ficar soltos na internet. E não só na internet, dá essa orientação também naquele momento que está brincando com os alunos, com os amigos na sala de aula, no recreio, também nos finais de semana na pracinha. A gente precisa, né, o tempo inteiro reforçar. Tem uma frase que eu sempre diz que o óbvio precisa ser dito, né, com os nossos filhos. Vamos reforçar de que não é legal isso.
A partir do momento, como disse o doutor Riverino, que a gente tem pessoas que precisem ainda mais desse apoio dos colegas, como assim? O que explica fazer o contrário? Ridicularizar. É inadmissível isso. E olha só, as provas de casos de bullying ou cyberbullying hoje, você sabia que elas podem ser autenticadas em cartório? E o número de registros bateu recorde em 2023. Foram mais de 120 mil documentos emitidos em todo o país. O número representa um aumento médio anual de 12%. O crescimento da procura por esse tipo de serviço nos cartórios comprova aí a preocupação com os ataques virtuais. É importante a gente trazer essa informação, porque às vezes os pais não sabem o que fazer. Tudo serve como elemento de prova. Depoimento de testemunha, um vídeo, print da tela do celular. E como que faz com o print da tela do celular? A pessoa vai ao cartório, que é o que você acabou de dizer, e pede para fazer uma coisa que tem um nome diferente, mas chama-se ata notarial. Quer dizer, o cartorário ele vai pegar o celular e vai escrever as mensagens e vai dar fé pública àquelas mensagens. Aquilo ali serve de elemento para um processo, porque não tem como você juntar o celular, não é, no processo. Então, você tem que levar o celular no cartório e pedir para ele transcrever. O nome chama ata notarial, mas se você não lembrar, não tem problema nenhum que o cartorário vai saber. Então, ele vai transcrever todas as mensagens que existem ali naquele celular. E os vídeos, sim, os vídeos podem ser juntados no processo, especialmente porque os processos hoje são eletrônicos, mas o print do celular, que é um elemento de prova bastante contundente para os processos dessa natureza, podem ser transcritos no cartório através da ata notarial. E olha só reforçando, 120 mil documentos foram emitidos em 2023. É um número assustador, viu? E você, com a sua filha? Não, acredito que não foi a primeira, não foi a segunda, foram várias vezes que isso aconteceu com ela. Como é que você fez como mãe para acolher? Então, no primeiro momento, a primeira vez que ela sofreu bullying, inclusive foi por mensagem, uma coleguinha falou que ela era de cabelo de pico. Aí ela falou comigo, começou a chorar, que ela queria alisar o cabelo e tal. Eu sentei com ela, conversei e eu procurei a mãe da menina. Eu comuniquei com a escola me deu o número da mãe da menina e eu conversei. E essa mãe não sabia do que a filha falava. Ela falou, não, mas aqui em casa a gente não pratica isso. Olha isso, hein, Gisele? Então, assim, minha filha, não sei por que ela fez isso. Então, assim, a mãe ficou muito consternada com isso. Ela falou assim, Bruna, me desculpa, eu vou deixar ela de castigo, eu vou tirar o celular dela, vou passar a olhar as mensagens no celular dela com frequência, porque ela falou, eu não tenho tempo. E, realmente, nesse dia a dia da gente corrido, a gente acaba não tendo tempo. Uma coisa que eu fiz foi colocar o WhatsApp da minha filha no meu também, para mim poder vigiar junto com o meu, que é assim, eu consigo. Para pegar o telefone dela, realmente eu não tenho tempo. E aí essa coleguinha fez o pedido de desculpas? Pediu desculpa, aí a mãe fez pedir desculpa, deixou um tempo de castigo, depois elas voltaram à amizade. Então, assim, eu acredito que foi muito importante, porque a minha filha, assim, a criança autista, ela não tem esse negócio de guardar a maldade, né? Depois ela voltou à amizade, tudo. Só que aí esse ano, quando trocou de escola, teve outros coleguinhas, então voltou esse episódio de bullying, tudo novamente. E eu tenho sentado com ela e conversado bastante com ela sobre essa questão. Eu tenho mostrado para ela que, infelizmente, nem todas as famílias têm crianças atípicas, então as famílias que não têm a criança não entendem. E cabe a gente mostrar que existe, sim, a diferença. E a gente tem lutado, eu tenho sentado com a escola, conversado, buscado mostrar essas diferenças para os coleguinhas pararem de praticar esse bullying. De acordo com esse depoimento da Bruna, eu te pergunto, você em casa, será que você consegue realmente ter a certeza se o seu filho não pratica ou já não praticou bullying ou cyberbullying com um coleguinha? Porque, às vezes, é exatamente isso que a gente está falando. A gente se preocupa dos nossos filhos serem vítimas. Não, minha filha, se acontecer isso, papai e mamãe estão aqui. Mas será que eles que estão fazendo isso, Gisele? Então, mais um motivo para a gente estar perto, para a gente estar fiscalizando. A palavra de ordem é acompanhamento. É estar presente no ambiente social do seu filho, ir à escola, sabe, Roberto, eu dou muitas palestras em escola e é quase que unânime, por exemplo, a fala dos diretores, dos pedagogos, dos orientadores,
Eu entendo, os pais às vezes não conseguem ir nas reuniões de pais, né? Estão trabalhando, estão ocupados, mas é interessante que seja enviado alguém para essa reunião, para ali você saber como é o comportamento do seu filho, como ele age nas brincadeiras. Ele é agressivo, ele é mais quietinho, ele se relaciona bem com as outras crianças. Como é o comportamento dessa criança, desse adolescente na escola? Você convive com ele nos outros ambientes, leva eles na festinha e acompanha, observa. Quando vê algum comportamento mais disfuncional, chama esse filho, não estou dizendo para brigar não, mas chama esse filho para orientar, para dizer para ele, olha, a brincadeira só é brincadeira, a brincadeira só é engraçada quando os dois acham graça. Se só um acha graça, a brincadeira não é engraçada, ela é difamatória. Os dois precisam estar imbuídos no sentimento de brincadeira, porque se for um só, ou um grupo contra um, isso não é brincadeira, isso não é graça. E os pais precisam ter isso muito próximos, não só quando os filhos forem vítimas, mas estar perto porque o seu filho pode ser um agressor. O seu filho pode ser exatamente esse que está praticando o bullying e você não sabe. Mas não sabe porque não sabe ou não sabe porque não acompanha? E isso pode trazer consequências inimagináveis. A gente vai ver agora o desabafo da Bárbara. O filho dela sofreu bullying na infância. E até hoje, na adolescência, ele sofre com as consequências. Hoje meu filho se encontra com 15 anos, ele é do ensino médio, ele entra por volta de 12h20, então às 11 horas ele almoça, depois ele só vai comer a próxima refeição às 20 horas da noite. Ele não se alimenta mais em escola, aniversários de família, hoje a gente está tentando quebrar esse tabu, aniversários de amigos, churrasco, né, essas áreas mais livres. Hoje a gente tenta quebrar muito isso, né, para ele tirar isso, eliminar isso, né, pela situação que ele passou. Porque ele sofreu muito, né, com palavras ofensivas, vai acabar com a merenda da escola, deixa a merenda para mim, ao jogar futebol, pesadão, gordão. Então, assim, isso nos trouxe um desgaste emocional tanto para ele quanto para a gente da família. E isso traz, assim, danos na mente da criança, né, muito sofrimento. Olha só até que ponto as coisas podem chegar. Eu recebi aqui um comentário, uma pergunta da Silmara. Ela mora lá em Campo Grande. Beijo, Silmara. Obrigada, viu, pelo seu carinho, pela sua audiência. Ela faz uma pergunta para o senhor, doutor Rivelino. Roberto, estou assistindo agora o seu programa. Por gentileza, pergunta ao advogado como os pais devem proceder, né, nesse caso aí de cyberbullying. Meu filho foi vítima de bullying, eu já fiz o print das telas, já procurou a escola, ela foi orientada a fazer um boletim de ocorrência. E depois disso, o próximo passo, doutor? A ocorrência precisa ser feito na delegacia mais próxima da residência da pessoa. Depois que faz o boletim de ocorrência, anda naturalmente. Uma investigação vai surgir, vai ter um processo criminal e, eventualmente, se tiver comprovado, essa pessoa vai ser punida, mesmo que ela seja que ela tenha de 12 a 18 anos de idade. Então, assim, o caminho das pessoas é comunicar ao Estado através do boletim de ocorrência. E não precisa fazer mais nada, não precisa ficar indo, não precisa se preocupar, porque o andamento dessa investigação ela é natural e automática. E as pessoas, como a gente já disse, podem fazer prova do que aconteceu através do print do celular, mas para isso precisa levar o celular no cartório para eles transcreverem as mensagens, para que essas mensagens sejam juntadas nesse boletim de ocorrência. Chegou aqui um comentário também muito triste de uma pessoa que diz: boa tarde, sobre o bullying, minha filha sofre bullying até hoje na escola, isso é muito chato, as escolas às vezes não fazem nada a respeito. Tem uma outra mãe que também diz, a Alessandra Neves, ela diz: meu filho tem 5 anos, sofre bullying desde os 3, é xingado, já teve o dedo fraturado, humilhado, já conversei com a mãe e com a escola e nada mudou, só vem piorando. Eu estou buscando atendimento psicológico para o meu filho. Olha isso, a gente está falando de uma criança de 5 anos que já sofreu tudo isso, enquanto era para ela estar guardando boas recordações de amigos, de relacionamento na escola. Então, a gente pensar nisso, é preciso ter essa conversa em casa, com os nossos filhos. Obrigada, viu, Bruna, pela sua participação com a gente. Dá um abraço na sua filha. E você continue sendo essa mãezona aí de tentar por um mundo melhor para educar não só a sua filha, mas as demais coleguinhas também. Obrigada, Gi, pela sua participação. Obrigada também, doutor Rivelino. Agradeço.